E no vídeo de hoje, um dos temas vai ser sobre astrologia. Mas o que astrologia e lua de mel tem a ver uma coisa com a outra? Para os hindus, tem tudo a ver. Oi gente, tudo bom? Eu sou a Bárbara, eu moro aqui na Índia e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu trouxe para vocês um tema muito interessante. A gente vai falar sobre, de uma forma geral, como os hindus veem a lua de mel, as relações sexuais e outros assuntos. Primeiro já vou pedir para você deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Também me segue lá no Instagram, que lá eu também compartilho algumas coisas, principalmente nos meus stories. Nas últimas semanas, 2 dos últimos vídeos, eu já falei bastante sobre casamentos, né? O último vídeo, inclusive, onde eu falo sobre todos os rituais de casamento hindu, e um dos últimos vídeos também, que a gente falou sobre um ritual em específico. E o propósito desse vídeo é discutir e examinar costumes daqui de um país que tem uma cultura tão diferente, e sempre relembrando que o hinduísmo e o cristianismo enxergam as relações sexuais de uma forma muito diferente. Os hindus veem o sexo como um dos prazeres mais belos e legítimos do mundo. Antes do casamento, assim como praticamente todas as religiões, é desencorajado e estigmatizado. E logicamente, o sexo extraconjugal para os hindus também é proibido. Lembrando aí que no título do vídeo eu escrevi que é sobre os indianos, porque 80% dos indianos são hindus, por isso que a gente fala mais sobre hinduísmo, mas temos aí uma parcela de 20% aqui na Índia que praticam outras religiões que não o hinduísmo. Vocês sabem que eu gosto sempre de fazer introduções, que é pra gente poder entender a raiz e de onde vem grande parte dos costumes, porque muitos dos costumes aqui são mantidos mesmo depois de milênios. No hinduísmo, os deuses, eles são amantes do prazer. Ironicamente, as deusas são vistas como castas e puras. Deuses védicos como o deus Indra e Agni eram frequentemente cativados pela beleza de mulheres terrenas. Entre os deuses hindus, Lord Krishna teve inúmeras esposas e consortes. Até Lord Shiva, um exemplo aí de ascetismo e de autocontrole, se encantou pela beleza de Mohini. E as escrituras dizem que tiveram um filho. Brahma, o deus criador aí para os hindus, se apaixonou pela sua própria criação, a deusa Sarasvati. No hinduísmo, as relações sexuais apenas para satisfação não é considerado um pecado, mas sim é visto como algo divino, essencial para a criação e para a procriação. Além de preservar a linhagem familiar, facilita a preservação da ordem social, do renascimento e dá oportunidades para almas trabalharem pela sua própria salvação. Mas é claro, estão sujeitos a normas que lhes são prescritas. E um detalhe que muitas pessoas podem ficar curiosas, né? O Kama Sutra, ele não é uma escritura hindu. Ele foi sim escrito aqui na Índia em sânscrito por um filósofo indiano. As escrituras védicas, as escrituras hindus, elas datam de mais de 5.000 anos, enquanto o Kama Sutra seria datado aí entre 200 a.C. a 400 depois de Cristo. Claro que no Kama Sutra existem sim algumas bases que vieram aí do que os hindus acreditam, mas ela veio muitos e muitos milênios depois do hinduísmo. Agora que vocês já sabem o quão importante é as relações sexuais para os hindus, na teoria, a gente pode falar do que acontece depois de todos aqueles rituais de casamento, de vários dias de casamento. Depois que tudo isso acaba, todos os dias de festa e rituais, a noiva, ela não vai para casa da família do noivo. Os dois estão, obviamente, muito exaustos. Também pela astrologia, não é considerado um dia auspicioso para os noivos terem relações. A noiva, ela volta para casa dos pais dela e lá ela fica, depende da família, por alguns dias. Algumas noivas ainda ficam 2, 3 dias somente, 4 dias. Algumas noivas ficam um pouquinho mais.
Depois de alguns dias, ela é recebida na casa dos seus sogros. Existe uma palavra em hindi que se chama nisheka, que ela é denominada como o primeiro contato sexual entre a noiva e o noivo. Pelas escrituras, existem uma série de rituais que devem ser realizados antes disso. Mas é claro que hoje em dia muita coisa já mudou, então muitos ou a grande maioria já não realiza a maior parte desses rituais. Teoricamente, algumas famílias ainda seguem, né? Esse primeiro contato, ele só é permitido na quarta noite após o Vivahan, que é esse dia, essa noite principal de casamento que a gente conversou no vídeo anterior, que eles fazem aqueles rituais em volta do fogo sagrado. Somente 4 noites após que eles consideram que é permitido que eles tenham esse primeiro contato. Lembrando, mais uma vez, como eu falei, que nem todas as famílias seguem isso que está na teoria. Após o Vivahan, que é essa última noite aí dos rituais de casamento, e até o Nishekan, que é o primeiro contato sexual entre eles, eles não podem se ver ou se falar. De acordo com as escrituras, nesse dia de sacramento, a esposa, ela é toda arrumada e o seu marido, ele recita versos védicos invocando os deuses, o que ajudaria na concepção de um filho. De acordo também com essas escrituras, o seu marido deve se aproximar dela todos os meses, sempre após o seu período menstrual. Como muitos devem imaginar, a esposa, ela é considerada impura quando ela está no seu período menstrual. Acredito eu que em quase todas as religiões é visto dessa forma. Eles acreditam que no 5º dia viria uma filha mulher e no 6º dia um filho homem. Seguindo essa lógica, eles acreditam que quando o casal tem relações em dias pares, eles concebem filhos homens, e quando tem relações em dias ímpares, eles concebem, tá certo, né? Eles concebem filhas mulheres. E olha que interessante que eu achei. Diz assim: segundas, quartas, quintas e sextas são dias auspiciosos, enquanto sábado, terça e domingo não devem ser considerados. Todas as noites de lua cheia, exceto algumas que são especificadas aqui, como o Chaturthi e algumas outras, são considerados auspiciosos. Também fala aqui sobre posições estelares, que no momento da noite de núpcias, a casa 8 não deve ser ocupada por nenhum planeta. Gente, tudo isso é especificamente sobre astrologia védica. Então é um assunto muito específico que não dá pra gente ficar entrando muito a fundo aqui, até porque eu também não tenho conhecimento praticamente nenhum sobre astrologia védica. É só para vocês realmente entenderem o quanto esse assunto está diretamente conectado à astrologia védica, assim como praticamente tudo aí para os hindus. Uma outra curiosidade é que os hindus, eles aprovam métodos anticoncepcionais. Mas, Bárbara, todas as famílias seguem tudo isso que foi falado? Bom, eu acredito que não, e conversando com meu marido, ele também acredita que muitas coisas que estão escritas aí nas escrituras sagradas já não são seguidas, né, como antigamente. Tudo isso que eu falo para vocês está na teoria. Algumas famílias ainda seguem, famílias que são muito tradicionais. Outras famílias seguem apenas uma parte disso e outra parte eles já não têm como costume. O que realmente faz parte de praticamente todas as famílias é que a noiva, ela realmente, depois da noite de casamento, ela não vai para casa dos noivos vestida daquela forma, né, toda decorada de noiva e exausta de todos aqueles dias de casamento. E muitas vezes também o noivo e a noiva, eles moram em cidades diferentes, e às vezes o casamento foi realizado no lugar onde a noiva mora. Então, ela fica por lá e depois de algum tempo, de alguns dias, né? Às vezes, como eu falei, pode até levar 1, 2 semanas, um pouco mais, ela vai aí para casa do noivo. E conversando com meu marido, hoje em dia, ele diz que algumas famílias, elas fazem uma recepção um pouco mais interativa. Muitas famílias recebem a sua nora com uma puja, que a gente fala, né? Que são orações. Esse dia, que é o dia da noite de núpcias, que é o que ela chega lá, não costuma ser uma noite onde vão ficar muitas pessoas dentro da casa. Geralmente eles mantêm somente uma pessoa aí dentro dessa residência para que os noivos fiquem mais à vontade.
Muitas famílias decoram o quarto com guirlandas, com flores, eles colocam leite, colocam frutas e sempre deixando muito claro que vai sim depender de família para família. Algumas famílias fazem até alguns jogos, algumas brincadeiras aí quando a noiva chega, que é para que ela se sinta mais à vontade num ambiente que é completamente novo. Uma outra curiosidade é que a grande maioria aí dos casais não tem o costume de fazer viagens de lua de mel. Hoje em dia as coisas estão bem mais modernas, então alguns casais viajam sim, mas isso, é claro, é mais comum em famílias mais abastadas. Mas o que é visto de forma mais auspiciosa é que esse casal tenha o seu primeiro contato sexual dentro da casa onde eles vão morar. Bom, eu espero não ter deixado nenhuma dúvida em relação ao assunto. Se ficou alguma dúvida, você deixa aí no comentário que, se eu puder responder, eu respondo. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, porque o like ele é muito importante para o engajamento do vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque quase toda semana tem vídeo novo no canal. E a partir de agora, eu acredito que eu vou fazer uma playlist, vou deixar aí depois você dar uma olhadinha se você tiver interesse, uma playlist só com vídeos aqui do canal que sejam relacionados a casamento. E mais uma vez, vou lembrar você, se você tem Instagram, você ainda não me segue, para você me seguir lá no Instagram. Lá eu compartilho algumas coisas aí nos meus stories do meu dia a dia, posto fotos, vídeos aí das crianças. Bom, e vejo vocês em breve. Eu vou ficando por aqui, eu vou deixando o meu beijo, o meu abraço e até a próxima.